Bom, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar uma coisa na própria palavra de Deus, contrariando a turminha do não julgueis para não serem julgados, né? Porque com a mesma medida que você medir, também vos medirão a vós. Eu não estou desdenhando da palavra de Deus em si, eu estou falando que pessoas idiotas usam essa palavra para defender o tipo de vida fútil que eles usam, que quer dizer, que eles vivem, e eles usam a própria palavra para se embasar e para se fixar, como quem diz que Deus estaria dando um aval para eles serem do jeito que eles são e que ninguém pode falar nada contra eles, porque Deus é amor. Vamos lá. Estamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Deixa eu dar um risquinho aqui, porque... Bom, a gente sabe muito bem que obra não salva ninguém. Opa, risquei errado aqui, mas dá para entender. Essa palavra aí é a obra, né? E quanta coisa não tem sido praticada, ensinada errado em nome da pseudo-obra de Deus que eles falam, para roubar o povo, né? Para enganar o povo, que por sua vez também gosta de ser roubado e ser enganado, senão sairia de lá. Segundo a sua obra, eu tenho comigo o meu galardão e vou dar para cada um segundo a sua obra. Essa obra aqui é uma obra que não é a salvação. As pessoas não podem confundir isso. Você não pode confundir isso. Salvação não é obra, tá? Aquele que for salvo, segundo as suas obras, ele vai receber galardão, que é um tipo de prêmio que Deus vai dar, segundo aquilo que cada um praticou aqui na terra enquanto se dizendo cristão. Se essa pessoa for um salvo ou uma salva, e não for só mais uma daqueles que disseram Senhor, Senhor, mas não vai entrar no reino. Esse é um ponto. E também temos que ver que essa outra obra que eles usam como argumento não é e nem nunca jamais foi a obra de Deus. É cada um segundo a sua obra. A obra que está dizendo aqui é a obra que essa pessoa fez concernente ao reino de Deus, em prol do reino de Deus verdadeiro. É por isso que está escrito em outra parte: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Vamos lá. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, então para quem acha que serve a sua entidade, o seu santo, a sua santa, quer ficar com ele, quer ficar com ela, fique com ela, mas saiba que só tem um, tá aqui, ó. Ele é o primeiro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, entendeu? Ele é o início e o fim de todas as coisas, não existe outro, não existe outra. Alguns aí têm se apresentado como a luz para algumas pessoas e são trevas, tá? Então é uma mentira. Você pode ficar com o santo, com a sua santa que você quiser, o seu padroeiro, a sua padroeira, mas só existe um e é ele, não tem outro. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O primeiro, ou seja, antes dele não teve nenhum outro, e o derradeiro, ou seja, todos que se apresentaram depois dele também são mentirosos, é um fruto de uma mentira, e o pai da mentira é Satanás. Então todos os outros que se apresentam no lugar de Jesus como santo ou como santa na sua vida, padroeiro ou padroeira, são frutos de uma mentira, obra do demônio, obra de Satanás. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Qual mandamentos? Mandamentos de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Isso aqui, palavra de Deus. Para quê? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, mais uma vez contrariando a turminha do amor aí, que Deus é amor, cambada de vagabundo espiritual que não querem praticar a palavra a palavra de Deus do jeito que ela é, e usa como argumento para dizer, né, Deus é amor, Deus me perdoa, continua pecando, vivendo uma vida fútil, inútil, não produz nada para o reino de Deus, ainda usa a própria palavra de Deus contra os do reino de Deus. Está dizendo aqui, ó, e possam entrar na cidade pelas portas.
tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, existe uma classe de pessoas que vai ter direito à árvore da vida, vai ter direito a entrar na cidade pelas portas. Todas as outras pessoas que não tiverem esse direito, elas vão entrar no inferno. Todas as outras pessoas que não tiverem esse direito vão entrar no inferno. Simples assim. Simples assim. Tá bom? Aí então, mas aí a turminha do amor fala assim, mas você não pode julgar e dizer quem é que entra e quem é que sai. Bom, isso é para idiota, incauto, que não conhece a Bíblia, não lê, prefere ficar com o engano que está sendo falado no microfone. Essa é a verdade. E eu estou gostando de gravar esse vídeo hoje, porque hoje é um domingo, é o dia que as pessoas mais são enganadas, infelizmente, né? Quem está vendo o vídeo entenda. E esse vídeo aqui, essa palavra está mostrando quem é que pode e quem é que não pode entrar, quem tem o direito, quem não tem o direito de entrar. Então, não me venha com essa de que Deus é amor, então você não pode julgar, porque Jesus Cristo falou, não julgueis, foi Ele quem falou. Pois é, você não conhece a palavra toda e nem todas as palavras que Jesus Cristo falou, né? Se você soubesse, se você tivesse lido, tivesse tido esse conhecimento, engoliria a sua língua e saberia que Deus, além de amor, Ele é justiça e é fogo consumidor. E está escrito aqui nessa palavra quem é que vai entrar e quem é que não vai entrar. Simples assim. Mas você não pode dizer, você não é isso que a gente ouve a vida toda? Você não é Deus para julgar quem você pensa que é, para julgar a vida das pessoas. Bom, está escrito aqui qual é a classe de pessoas que vai ter o quê? O direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa é a Nova Jerusalém, ou seja, a salvação. Quem tem o direito de entrar na cidade pelas portas, tá bom? Então quem tem o direito de entrar e quem não tem o direito de entrar está escrito aqui. Só que as pessoas, e na sua igreja, ou na igreja que você frequenta, ou que as pessoas frequentam, provavelmente, quando ensinam essa palavra, se ensinam, porque eles evitam falar desse tipo de coisa, eles ensinam de uma maneira deturpada para que você pense que Deus é só amor, tá? Eles não falam exatamente como é essa palavra, tá bom? Está dizendo aqui para que tenha direito à árvore da vida e tenha direito a entrar na cidade pelas portas. Ou seja, essa classe de pessoas que eu vou falar agora, tá bom? Vão ficar de fora, não vão ser salvas. E você conhece um monte delas do lado de fora e do lado de dentro da igreja, tá? Então não é novidade para ninguém que eu vou ler aqui agora. Mas as pessoas não gostam de ver e nem se deparar de cara com a realidade, com a verdade de quem elas são. Por isso elas não querem ouvir esse tipo de coisa. Porque elas sabem muito bem. Quem é salvo sabe que é salvo. Quem não é salvo sabe que não é. Tá? Não adianta você colocar a culpa em outras pessoas que deveria ser colocada sobre seus próprios ombros. E você não gosta e não quer ouvir. Mas quem não vai entrar lá, tá? Na cidade, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete que? Mentira. Vou ler de novo. Ainda não terminou. Vou ler em outro livro também. Essa passagem que tem uma abrangência um pouquinho maior para você ter isso bem fixado na sua cabeça. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores. Você que vive na fornicação, você que é um feiticeiro, isso é o que a palavra de Deus está dizendo, não eu. E os homicidas e os idólatras. Então quer dizer que quem pratica idolatria não vai entrar? Não vai.
Você que gosta do seu santinho, da sua santinha, veja o que a palavra de Deus está dizendo. Não sou eu, a palavra de Deus. Os idólatras, você pratica a idolatria. Você pratica a feitiçaria. Você pratica a fornicação. Você que é homicida. Você que é um cão para Deus. Você não vai ter o direito à árvore da vida e nem a entrar na cidade pelas portas. Alguma dúvida? Está bem claro, bem escrito aqui, né? Então, não tenho que tirar nem pôr, é isso que está escrito. Vamos ler agora em outro livro essa mesma passagem de uma forma mais abrangente. Bom, eu ia ler só a parte que diz ali, né? Sobre quem vai entrar e quem não vai entrar. Só que essa passagem aqui, que está no livro de Coríntios, capítulo 6, está de uma forma bem abrangente e sem deixar dúvida alguma. E essa, mais uma vez, vai para a turminha do amor, né? A turminha que gosta do não julgueis para não ser julgados, porque você está se achando Deus, você está se achando uma pessoa com condição de julgar alguém, e só quem pode fazer isso é Deus, porque todas as baboseiras que eles falam é argumentos para continuar com a mesma porcaria de vida deles que eles não querem mudar, e usam isso para apontar o dedo contra você. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus ela não mente, né? Então vamos ler. É melhor ler, né? É melhor ler. Aqui, ó. Para a turminha do amor que diz que não é para julgar, né? Porque Jesus falou: não julgueis para que não sejam julgados, né? Porque com a mesma medida com que medis, também vos medirão a vós. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ai, meu Deus, acabou tudo agora. Acabou com a raça desses cafajestes, desses vagabundos que usam a própria palavra a vida toda. Acabou com eles. Está dizendo que os santos vão julgar o mundo. E quem são os santos? Ah, então você está se achando santo, né? Você está se achando o melhor que todo mundo. Não. Todo aquele que se chega a Jesus Cristo e procura servir a Ele, procura viver de acordo com a palavra dEle, procura se humilhar, pedir perdão dos seus pecados, procura se consagrar, procura se consertar. Esse é aquele que se esforça para estar mais parecido com o padrão que Deus quer. Esses são os santos. Esses são os santos. Os santos são aqueles que procuram viver a palavra de Deus conforme Ele manda. Ah, mas todo mundo tem pecado. Todo mundo tem, com certeza tem. Mas são pessoas que se esforçam para fazer a vontade de Deus como Ele quer, como Ele manda. Ah, então, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Nossa, acabou tudo agora então. Inventa outra Bíblia para você. Olha, estou até falando errado. Inventa outra Bíblia para você, porque essa aqui está acabando com a sua raça. Você que usa esse argumento furado. Então os santos vão julgar o mundo? Pois é. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, entendeu? Aqui, ó. Preste atenção. Eu expliquei, e eu confesso para vocês, sem ter prestado atenção nessa palavra que vinha logo a seguir, porque aqui eu expliquei quem são os santos. Olha aqui Deus falando exatamente quem são os santos. Ó. Seu mundo deve ser julgado por quem? Vós. Então eu vou me incluir nesse pacote aqui, tá? Aí eu vou me incluir nesse pacote. Eu vou ser obrigado a me incluir, porque eu me esforço muito a vida toda para poder não estar dentro desse pacote aqui. Então o mundo deve ser julgado por quem? Por vós. Quem são o vós? Vocês que procuram obedecer a Deus como deveria, tá? Vós. Ah, mas são os anjos. Não, aqui ó, santos são vocês que procuram obedecer a palavra de Deus. Porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, se você vai julgar pessoas, e até cidades, e até anjos,
Eu não vou ler aqui escrito que você vai julgar anjos, porque eu vou te deixar você com essa curiosidade na cabeça, para tentar pelo menos investigar alguma coisa na palavra de Deus, ler e ter um conhecimento mais elevado do que você tem até hoje, tá? Então investigue, procure saber onde é que está escrito que nós vamos julgar até aos anjos. É isso que também está escrito. Então, ora, se o mundo deve ser julgado por vós, nós que procuramos fazer a vontade de Deus, somos porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Pensa aí, pensa. Então acabou a historinha, não julgueis para não ser julgados, para continuar com a mesma porcaria de vida que se vive como cristão hoje. Esse evangelho fajuto que tem sido pregado aí não é desse jeito e você sabe. Não sabeis vós que havemos de julgar o quê? Ah, puxa vida, acabei entregando os... O que está escrito aqui? Anjos. Mas meu Deus, quem você pensa que é? Você não é nada. Você está pensando que é o quê? Você é Deus? Você é um semideus? Pois é, eu não sou semideus, mas vou julgar anjos. E aí? Chupa essa manga agora. Como é que você se vira? Qual a explicação que você dá para isso? Qual é a defesa que você tem que fazer em seu favor? Porcaria nenhuma, né? É o que a palavra de Deus está dizendo, tá? Que eu e você aí que está me ouvindo e vendo esse vídeo e procura obedecer a Deus, você sim vai julgar anjos para calar a boca dessa raça vagabunda toda que está aí, falando um monte de asneira, repetindo o que se fala em microfone igual papagaio, sem praticar porcaria nenhuma. Eles vão estar juntos. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, ponde-vos para julgá-los. Os que são de menos estima na igreja? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, ponde-vos para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Vocês entenderam aqui o que está dizendo esse texto? Está falando sobre as pessoas que têm demandas umas contra as outras, isso estou falando de dentro da igreja, e mesmo assim procura justiça. Procura justiça. Ao invés de ter pessoas, e hoje em dia isso está realmente uma dificuldade, ó. Entre vós sábios, ou seja, sábios. Vou traduzir aqui de uma maneira bem simplória, bem simplista aqui. Pessoas capacitadas por Deus, com sabedoria dada por Deus para julgar causas. Esses são os sábios. Pessoas levantadas por Deus. E como tem pessoas assim que são desprezadas pelas congregações, aí você vai entender o que eu estou falando, porque as congregações têm preferido ficar com as pessoas que estão com o microfone na mão. Só que muitas das vezes tem irmãos no plenário, na plateia, muito mais capacitados, ungidos por Deus. Eu conheço pessoas assim, para julgar causas. São sábios, mas no entanto a congregação os despreza. A congregação despreza essas pessoas, tá? E por isso tá essa bagunça que tá. Nem mesmo um, olha aqui, não tem nem mesmo um. Olha o que Deus está dizendo aqui através dessa palavra. Será que não tem alguém aí capaz de julgar isso não? Você precisa levar para a justiça? Olha, dá uma olhadinha aí, vê que tem gente aí que eu capacitei, hein? Vocês não estão vendo, hein? Ó, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos, entre seus irmãos. Você vê que o negócio aqui é dentro da igreja, né? É dentro do seio da igreja. Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, como eu falei, contra os membros da própria igreja. É isso perante infiéis. O outro ponto importante aqui é o seguinte: a igreja tem preferido expor
e colocar diante de infiéis para que eles julguem as coisas de Deus, da casa e da congregação de Deus, ao invés de procurarem os sábios que Deus levantou. E aí é um abismo chamando outro abismo. Aí é um buraco se jogando dentro de outro buraco. E depois não adianta querer pesquisar. A gente vê tantos escândalos saindo aí hoje na internet. Querer saber por que a igreja acabou. Por que o ministério caiu. Por que está escrito aqui. Por causa disso. A igreja escolheu seus bezerros, a igreja escolheu os seus falsos julgadores, e a igreja começou a usar como argumento a própria palavra para se proteger da própria palavra. Olha só que interessante. A igreja começou, vou falar de novo, a igreja começou a usar a própria palavra como argumento para se proteger da própria palavra de Deus. Só que está escrito em outra parte que de Deus não se zomba. Hoje é domingo, né? Se na sua igreja não pregarem desse jeito, cuidado, tá? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. É uma falta entre vós. Não deveria haver problema entre vós. É isso que ele está dizendo. Terdes demandas uns contra os outros. Que sentido que faz? Que sentido que faz a igreja ter... Olha, eu vou falar agora um caso que eu lembro, que eu já vi com esses olhos, que serão transformados em nome de Jesus. Tá? E não adianta os olhos do mundo me olharem e me julgarem, porque não adianta nada. Eu sou julgado por Deus. Eu já vi briguinhas em igrejas por causa de ventilador. Sabe por quê? Porque o irmão tinha doado um ventilador para a salinha das crianças. Olha aí, as crianças sendo usadas como argumento para um quebra-pau dentro da igreja. E olha só que coisa infantil, né? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não precisa ter esse tipo de coisa, mas os homens são idiotas, são avarentos, entendeu? Criam bezerros para si, são imundos diante de Deus. Aí o que acontece? Briguinhas idiotas. O que acontece? Esquecem do reino, perdem o propósito do reino e vão caminhando passos largos para o inferno. Então a briguinha do ventilador é porque o irmão tinha doado um ventilador para a salinha das crianças, e ele viu um outro irmão pegar esse ventilador e colocar numa outra sala que não era a salinha das crianças, e aí precisou ser levado essa grande questão, né, que Salomão precisou desembainhar a espada dele e partir a criança ao meio e ser levado até o pastor, e o pastor julgou que a criança deveria ficar na salinha certa. Precisaria de uma porcaria toda dessa por causa de ventilador, irmãos? É esse tipo de coisa que tem. E daí para pior. Eu falei um caso bem leve, bem light de se falar, tá? É esse tipo de coisa que a igreja tem se ocupado. Coisas idiotas, ela não tem se preocupado em salvar pessoas. Tem se preocupado em julgar as pessoas de maneira errada e se proteger do próprio julgamento que a palavra impõe sobre ela. Ela não quer sentir o peso da responsabilidade da palavra. Ela quer sentir que Deus é amor. Mas o mesmo Deus que é amor lança no inferno. Então esqueçam o evangelho do amor. Acabou o amor. Já ouviu essa frase? Acabou o amor, agora vai para o inferno. Vai para o inferno. Vou repetir. Vai pro inferno. Então, para com esse negócio de amor e não julgueis. Eu estou mostrando na palavra aqui. Repetindo aqui vocês. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, desde demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ou seja, Deus está falando aqui não só que as pessoas já estão se adiantando, acusando umas às outras, como também, tipo assim, já que você já vai lá, então por que você não sofre o mal que está vindo por causa dessa coisa que ainda nem aconteceu, para depois você fazer isso? Mas tem pessoas que elas são extremamente sensíveis, né? Então elas já começam a fazer a fofoca antes da fofoca chegar no juiz. Aí o juiz já se ocupa mentalmente com aquela demanda que não deveria nem haver entre eles. É isso que acontece.
Então Deus dizendo aqui para vocês, ó, por que você não sofre então dano? Tipo assim, tá? Vamos traduzir de uma forma assim, por que você não deixa eu já jogar o mal sobre vocês então? Por causa do seu comportamento? Sofre o mal, tá? E aí depois você vem com as causinhas de vocês aí perante mim. Porque assim fica complicado. Fica complicado. Eu tenho mais coisa para fazer. Vamos lá. Mas vós mesmos fazeis ainda bem que eu não estava falando besteira até agora. Olha só o que essa palavra aqui está dizendo. Às vezes eu tenho medo de ter razão. Aí eu leio a Bíblia e vou fazer o quê? É de Deus, né? Não é de mim, não. Ah, mas você... eu estou pensando que eu sou quem realmente lê. Esse é um problema sério na minha vida. Mas vós mesmos fazeis o quê? A injustiça. 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 E fazeis o quê? O dano. Tá vendo? Aí depois Deus envia contra vocês a injustiça e o dano, a morte e a praga, a dor, o sofrimento. Aí todo mundo fica assim, ai meu Deus, tem misericórdia, me ajuda, Deus me ajuda, por favor, Deus me ajuda. Aí fica pedindo misericórdia de Deus. Mas lembra, quem viu aí nos vídeos, nos meus vídeos ultimamente eu gravei um vídeo que eu tô falando que Deus envia a morte, a praga, a peste e tudo mais por causa, e mostrei escrito no texto, por causa do próprio coração ruim que as pessoas têm. Então Deus, de onde Deus tira todo esse mal para enviar contra a humanidade? E estava mostrando no texto, eu esqueci o texto agora, que é de dentro dos próprios corações das pessoas. Ou seja, Deus só está reproduzindo aquilo que está dentro do coração. Toda a malignidade que está dentro do coração humano, Deus está lançando sobre essas pessoas, e aí elas, ao invés de se arrependerem, porque Deus está mostrando toda a podridão dos seus corações, elas não se arrependem. Elas ficam fazendo videozinhos falsos, pedindo misericórdia a Deus, pedindo ajuda, pedindo que Deus socorra. Só que Deus está enviando exatamente por causa do que está dentro do coração delas. Aqui, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem é que não vai herdar? Quem é que não vai entrar? Injustos. Eu posso dizer aqui o nome de alguns. Injustos não hão de herdar o reino de Deus. E agora eu quero fazer um parêntese aqui. Um parêntese muito importante. Quantos patrões que se dizem cristãos e são injustos? Pagam um salário miserável para seus funcionários, até porque eles são irmãozinhos da igreja. São irmãozinhos da igreja que precisam. E aí pagam um salário michuruca, miserável, que nem eles mesmos conseguiriam viver um mês com o salário que eles mesmos pagam. Mas eles pagam e tem a pachorra, eles têm a cara de pau de pagar, como quem estivesse jogando uns trocadinhos na mão da criança. Dali para aqueles funcionários deles, né, que são pessoas de bom coração, são pessoas que estão servindo ao Senhor e não vão dizer não para alguém que pertence à casa do Senhor, né, um patrão que é justo, né, um patrão que faz a vontade de Deus, e alguém que tem referência na igreja, e aí eles vão lá dar um salário michuruca, um salário safado, sem vergonha, que eles não conseguem viver nem um mês com eles, com esse salário, os próprios patrões. Mas eles têm a coragem. Mas eu não tenho condição. Então não tenha um negócio nas custas do suor dos outros. É simples. Mas você acha que Deus não está vendo isso, não? Então eu acabei de mostrar aqui que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Então para com essa palhaçada de dizer assim, você não pode julgar as pessoas. Posso sim. Posso sim, e tenho base na palavra de Deus, e esse vídeo está servindo para isso, para mostrar quem entra e quem não entra. Se você está na listinha dos que entram, amém, irmão, glória a Deus, nos vemos lá. Agora, se você está na listinha dos que não entram, eu vou falar uma coisa agora aqui que você talvez não goste. Eu não estou nem aí para isso, tá bom? Eu vou ter a alegria de ver você lá, se você não se arrepender. Tá bom? Porque está escrito aqui que os injustos
não vai entrar no reino de Deus. Eu vou ter a alegria de te ver indo para o outro caminho, do sofrimento eterno, se você não quiser se arrepender, mesmo depois de uma palavra clara como essa desse vídeo, tá? Então vamos lá, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não erreis, ou seja, para de ficar puxando o saco de gente que você sabe que não vai entrar, e você fica adulando porque é filho ou filha de pastor, é um irmãozinho considerado na igreja, mas você sabe que a vida do irmão também é diferente do que a palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo que esse irmão, essa irmã não vai entrar. Essa irmã às vezes é fofoqueira, tem uma língua que não cabe dentro da porcaria da boca, e você vive, né, fazendo social com essas pessoas, vai para o inferno junto, tá bom? Não erreis, entendeu agora? Nem os fornicadores. Tá cheio aí, tá cheio de casais aí nas igrejas. Fornicadores, não são casados, não tem o laço do matrimônio. Eu sei muito bem como é que são os laços do matrimônio e que Deus nos ajude, mas antes obedecer a Deus, né, do que ser fornicadores. Esses fornicadores vão entrar? Não, vão para o inferno. Eles vão para o inferno, tá bom? Então, cuidado, igrejas que ficam casando e recasando também pessoas. A pessoa já está no quarto relacionamento. Eu participei de uma congregação, de uma igreja, como vocês chamam, né? Que o pastor, vou falar de novo, peraí, acho que eu não entendi direito. O pastor já estava no seu terceiro casamento. É isso aí, terceiro casamento. E aí eu, com essa mente que Deus me deu, com o discernimento que Deus me deu, você acha que eu continuei lá? Não, irmãos, não é para você estar debaixo de unção, de doutrina, de demônios. São o quê? Fornicadores. E acabou. Não vou entrar. Nem os idólatras. E aí eu quero entrar numa amplitude maior sobre esses idólatras aqui. E geralmente você pensa que é quem adora só imagens, quem, né, se prostra diante delas, como está escrito lá em Êxodo capítulo 20, e como eu já até li em outra parte aqui nesse vídeo mesmo. Mas idólatras também são todos aqueles que idolatram. Então, todos aqueles bobalhões, aqueles paspalhos que ficam puxando o saco de lideranças, puxando o saco de cantores, puxando o saco de pessoas de referência nas suas congregações, são o quê? Idólatras. Vão para o inferno. Falo sem dó nem piedade. Deus não vai ter. Por que eu vou ter? Eu estou lendo a palavra. Idólatras, todos no inferno. Tá bom? Claro, acho que não tem nenhuma dúvida, né? Nem os adúlteros. Adúlteros. Preciso explicar o que é adúlteros? Acho que não, né? Geralmente fornicadores já vem de algum sistema ou algum esquema de adultério, porque já passou por vários relacionamentos também. Então um adulterou contra o outro, aí as igrejas absolvem essas pessoas, não orientam conforme eu estou falando aqui, e é isso que deve ser feito. Tem que se consertar, dependendo do caso, sim, tem que se separar, porque não é a aprovação de Deus, a verdade é essa. Mas o que as igrejas fazem? Não vamos deixar que Deus vai consertar. Deus não vai consertar. O conserto que Deus vai dar é o fogo do inferno, entendeu? O conserto que Deus vai dar é queimar, porque tem coisas que Deus vai consertar queimando. Aí pronto, consertei. Vou contar um caso rápido aqui. Uma vez pegou fogo numa refinaria, falando aqui, ó, olha que vai se encaixar direitinho, que fornicadores e adúlteros. Uma refinaria de petróleo, né? Aí dali saem os combustíveis e tudo mais. Pegou fogo. Aí veio bombeiro, veio todo mundo, pessoal dos salvamentos. Quem é? E aí pegou fogo nessa refinaria. Lembra bem, tá? Fornicadores e adúlteros. É sobre esse tema. Fornicadores e adúlteros. Pegou fogo na refinaria. Tá? E aí vieram os bombeiros, vieram todos os carros de salvamento e tudo mais, retiraram algumas pessoas.
poucas pessoas ali se acidentaram e tal, e aí todo mundo com as suas mirabolâncias para resolver o caso e tal, e tinha um senhor, um velhinho lá passando perto, e os bombeiros todos, como é que nós vamos fazer? E vamos usar todas as nossas técnicas, toda a nossa show de bolice para apagar esse fogo dessa refinaria toda, onde é só combustível e tudo vai queimar e queimar e queimar, a gente tem que fazer alguma coisa, senão vai explodir tudo, e tem que apagar esse fogo, senão todos vão morrer, que não sei o que, pode se alastrar pro bairro, que não sei o que, não sei o que. E o senhor que estava passando por ali ficou prestando atenção na conversa deles. Olha só a visão de Deus sobre as coisas, dependendo do caso, tá? Visão de Deus. O senhor parou, entrou no meio dos bombeiros e falou assim: eu tenho a solução. Ele: como? Como é que o senhor tem a solução? Se nós somos treinados, altamente treinados para isso, nós, recebemos treinamento do mais alto padrão, temos técnica de alpinismo, técnica de contenção de incêndio, temos técnica de qualquer show de bolice que você imaginar na sua vida. O senhor falou o seguinte: eu tenho a solução. Mas então fala para nós que treinamento é esse que o senhor tem, que o senhor tem mais idade e a gente não tem. Talvez o senhor tenha razão. Sabe qual foi a solução que o senhor deu? Deixa queimar tudo. Deixa o fogo, combustível, queimar tudo. Isso é uma reserva de combustível, não vai parar de queimar. Vai ficar queimando até que o combustível que está lá dentro acabe. Não adianta vocês fazerem tudo que vocês vão fazer se o combustível, que é o que faz queimar, ainda está lá dentro e não tem como você apagar as chamas maiores porque tem uma reserva imensa de combustível lá dentro. Entendeu agora? Fornicadores, adúlteros. E aí, no final das contas, eles deram razão para aquele homem, pararam com todo o posicionamento dos carros que estavam preparados para jogar um monte de espuma, de um monte de coisa que realmente não ia adiantar. Os reservatórios estavam cheios de combustível, não ia parar de queimar. Eles esperaram por horas, passou a noite toda aquilo ali queimando e queimando e queimando e queimando, destruiu tudo, queimou tudo, foi embora tudo. Depois que queimou tudo, o fogo foi apagando naturalmente. Então eles entraram com as medidas só para fazer o que eles deveriam fazer pós-destruição. Entendeu? Então, a solução que Deus dará para essas pessoas que são desse jeito e desse jeito e desses jeitos todos aqui é o fogo. É o fogo, tá? Não vai ser outra coisa, é o fogo. É queimar, é morrer eternamente. E é a segunda morte, tá? Não erreis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Bom, eu estou inventando alguma coisa? Vocês estão lendo o que eu estou lendo? Efeminados? Preciso explicar? Ah, não, mas você... E tem até agora no estado do Brasil, você acredita que eles criaram uma patrulha LGBTQIA+. E ela tem um logotipo do arco-íris. E deixa eu abrir um parênteses rapidinho para explicar, tá? O arco-íris não é arco-íris, tá, gente? É só o arco. É o concerto que Deus fez, o símbolo que Deus colocou na humanidade, na Terra, um fenômeno que Deus estabeleceu. Nós deveríamos, todas as vezes que olhasse para um arco-íris, glorificar a Deus. É uma aliança, né, que Deus fez com a humanidade, que jamais destruiria novamente com água. E olha só que contrassenso, né? Temos visto grandes catástrofes com água. Mas o arco-íris, ele não é arco-íris, ele é só arco. O arco que Deus estabeleceu como um memorial. Íris vem da parte grega. São deuses, são deusas. Íris, uma deusa grega. Entendeu? Vem de greco-romano. Então, o que acontece? Satanás deu um jeito de tentar inverter, subverter e inverter o sentido das coisas que Deus estabeleceu. E a igreja foi fazendo sincretismo religioso e trouxe para dentro de si. Ela trouxe para dentro de si e foi praticando essas coisas, sem corrigir. Por exemplo, um arco-íris. Isso não é explicado dentro das igrejas.
né? É muito simples, é muito bobinho, mas coisas muito bobinhas como essa estão levando pessoas para o inferno, ao invés de serem corrigidas. Efeminados não entrarão no reino de Deus. Alguma dúvida? Ah, não, mas Deus ama todos. Deus ama. Eu nem vou usar aquele outro negócio que eles colocaram agora na língua portuguesa, que isso é uma afronta tão grande a Deus, tão grande, que olha, eu vou te falar um negócio. Essa gente, eles estão falando coisas que eu fico pensando, será que eles realmente perderam o temor a Deus? Sim, perderam. Será que eles realmente estão afrontando a Deus? Sim, estão afrontando a Deus, porque o pai deles, o pai da mentira, que colocou essa mentira no coração deles, não quer que eles vejam a verdade, o triste destino que eles terão. Quem está mostrando que os efeminados não entrarão é o próprio Deus, através dessa palavra aqui, ó. E nem os sodomitas. Por que você acha que Sodoma e Gomorra morreu queimada? Por causa disso. A sodomia. Ato sexual como se fosse um ato de animal. Aí você vai investigar o que significa isso, sodomia. Tá bom? São abominações que Deus odeia e que o homem tem se orgulhado de fazer e ainda estampar na cara da sociedade, da internet, do mundo inteiro, como se fosse coisa boa, como fosse um padrão de família. Só se for uma família do demônio, uma família do inferno, porque é isso o que vai acontecer. Eles não entrarão, e além de não entrar, serão condenados ao fogo, assim como Sodoma e Gomorra. Nem os ladrões. Tem que explicar ladrões também? Eu acho que não, né? Ladrões, vagabundos que vivem. Aí você. Olha, o meu problema, eu tenho um problema muito sério. Conhecer o que está escrito. Eu queria que você tivesse esse conhecimento também. E você só não tem porque você não quer, porque você não lê. Tá? Ó, olha só onde Deus vai me fazer ir, tá? Nem vou dar pausa no vídeo para não dizer que foi editado, nada disso. Aqui, ó. Nem os ladrões não vão entrar, tá bom? Ladrões, aqui, ó, nem avarentos, mas vamos parar aqui no ladrões. Vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Ladrões. Mateus, Marcos, Lucas, João e 14, 8, 9, 10. Olha só a mente onde Deus me fez vir agora, sem pausa no vídeo, assim, ao vivo. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o quê? Ladrão. Então aquele que está lá, se dizendo pastor das ovelhas, que não tem chamado para isso, que é alguém relapso com a vida das ovelhas, que é um falso pastor. Vejam que eu estou especificando que é um falso pastor. Ele é o que? Ladrão. E o que o ladrão faz? Rouba. O ladrão rouba. Ele rouba quem? As pessoas. No caso, estamos falando de igreja, então são as ovelhas que não são dele. Então, aqui é ladrão e salteador. Não é que fica saltitante não, né? Ele é ladrão e ele é um pouquinho a mais que ladrão, ou seja, ele é um ladrão quanto mais, porque ele gosta de fazer aquilo. Ladrão e salteador. Ó, vamos direto aqui para baixo, ó.
Vamos ver o que Jesus está falando. Não sou eu. Eu gostaria que fosse eu, mas infelizmente não sou eu. E glória a Deus porque não sou eu também, tá? Porque aí vocês iam poder argumentar e julgar, dizer que você está pensando que é quem para julgar as pessoas. Bom, eu já mostrei na palavra de Deus até agora que existem 15 zilhão, criei um número agora, tá? De textos mostrando que sim, podemos julgar, sim. Acabou o amor. Acabou o amor. Acabou o amor. Você entendeu agora o que eu estou falando? Acabou o amor. Pronto. Todos quantos vieram antes de mim são o quê? Puxa vida, eu não queria ter lido isso agora para você. São o quê? Ladrões. Vou falar de novo. Ladrões e salteadores. Ladrões. Tá bom? Que sugam, que comem o dinheiro das pessoas, vivem, fazem os seus comércios, viraram comerciantes, não só de almas, porque a palavra de Deus também fala assim, fazem negócios de vós, e por avareza farão negócios de vós. Se eu não me engano, está em Mateus 24. Por avareza farão negócios de vós. São ladrões. Cuidado, se você está numa congregação de ladrões, de um ladrão, se você está lá e, mas é ele com Deus. Não, você vai para o inferno junto com ele, porque você está sendo conivente. Além de não bater contra, não falar que está errado, você ainda é conivente, tá? Então, você vai para o inferno juntinho com o ladrão que você serve. E salteadores. Mas as ovelhas não o ouviram, ou seja, quem é dele mesmo, quem é de Cristo, não ouve esses ladrões. Você está ouvindo um aqui, que está tentando te abrir os olhos também. Aqui, O ladrão, tá? Aquele que eu estou lendo no texto lá da outra parte que diz que não vai entrar, tá? O ladrão não vem senão a roubar. O ladrão faz o quê? O que o ladrão faz? Roubar. O ladrão rouba. Então a gente tem homens e mulheres que estão montando salões de beleza com o dinheiro dos cristãos, com o dinheiro dos crentes. Estão montando restaurantes, estão montando lojas, estão montando armarinhos, estão montando negócios de pirâmides com o dinheiro dos crentes. E os crentes não estão falando nada e vão para o inferno junto. Porque se eles não são capazes de ouvir a voz do verdadeiro pastor, eles não são ovelhas do pasto do verdadeiro pastor, que é Jesus. Dificuldade de entender isso? Não, né? Ladrão, para roubar, matar e destruir. Outra pegadinha que fazem com as pessoas na igreja também é o seguinte: eles ensinam aqui, tá escrito aqui Satanás? Não, né? Você tá lendo a mesma coisa que eu? É o ladrão. Então aqui eles substituíram essa palavrinha dentro da cabeça das pessoas, tá? Em algumas bíblias, se eu não me engano, já tem isso mudado aqui. Tá escrito aqui, Satanás não vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas aqui tá escrito no texto que é o ladrão, e o ladrão é aquele cara que tá lá na frente, que não está cumprindo a palavra de Deus, está sendo relapso com as ovelhas e está sendo um falso pastor. Esse é o ladrão. E se ele disser que ele é o ladrão, as pessoas vão querer queimar a casa dele, vão querer arrebentar os negócios dele. Entenderam agora por que eles falam que é Satanás? Porque se eles disserem que é eles e que são eles, é muito óbvio. As pessoas vão acordar e eles não podem deixar que a galinha dos ovos de ouro, ou seja, as ovelhinhas que estão sendo cevadinhas e gordinhas para o grande churrasco, o grande finale, todas vão ser queimadas e no inferno, tá? Não é pro banquete do céu, não. Nas bodas do cordeiro vai ser melhor que isso. O churrasco que vai ser feito vai ser com essas ovelhas falsas e com essa gente ordinária que está roubando o povo, que são o quê? Ladrões. Ladrões. Eles são ladrões. Eles não são o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eles são o quê? Mercenários. Eles são mercenários. São mercenários e trabalham para quem? Para o lobo. Quem é o lobo? Agora sim é Satanás. Ele é Satanás. Não o ladrão. O ladrão, a gente sabe que é aquele cara que está lá em nome de Jesus, mas ele é ladrão. Ele é um falso pastor. Tá?
O mercenário, ele não é o pastor. Foi claro? Vamos voltar lá para a outra parte do texto. Deixa eu ver se eu me lembro. Acho que é Coríntios 6. Espera aí. Que eu tava lendo. Eu nem vou dar pausa no vídeo aqui para não achar que eu tô saboneteando aqui. Irmãos, irmãs, olha só. Estamos indo já para quase 50 minutos de vídeo. Quem não gosta de ler, quem tem preguiça de buscar Deus, não vai ver esse vídeo até o final. Agora você que está vendo esse vídeo aqui até agora e achar que isso pode abrir os olhos de alguém, compartilhe esse vídeo com alguém, se você achar que ele tem alguma relevância. Se também não achar, não tem problema nenhum, não precisa compartilhar nada, porque o Evangelho do Reino vai ser pregado de qualquer forma, queira você ou não, tá bom? Se você quiser ajudar, né? Já pensou você ter o poder de ajudar a Deus? É isso, irmãos, que Deus tem feito nesses últimos dias. Ele tem comissionado a nós, a verdadeira igreja, a verdadeira noiva, para espalhar o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino. Esse é o evangelho do reino. E não é só porque eu estou falando que é o evangelho do reino, não. Vocês estão vendo do jeito que eu estou explicando aqui a palavra? Eu estou abrindo os textos, mostrando as coisas escritas e estou explicando. Isso é explicado assim nas igrejas? Não é? Então cuidado com o evangelho que você tem ouvido. Cuidado com o evangelho que você tem ouvido, que você tem vivido. Pode estar te levando para o inferno. Então você entendeu agora? Ó, cadê? Dano, injusto, idólatras, efeminados. Já expliquei sodomia também. Nem os... Aqui. Esse carinha aqui, ó. Esse camarada aqui que é bem famoso nos nossos dias. Ladrões. E eu tenho falado sobre uma coisa também. Outro dia, né? Vê que a questão do povo é tão cego, o povo tá tão idiota, sobretudo o povo que deveria se chamar povo de Deus, tá tão cego que ele não tá percebendo que Satanás cegou a mente e os entendimentos deles. Ladrões, eu tenho falado sobre limpar os altares do Brasil. Sabe por quê? Deus vai começar a ferir com morte os altares do Brasil. Tem que ser limpo os altares do Brasil. Tá cheio de ladrões, tá cheio de salteadores, tá cheio de homens avarentos que estão comendo o dinheiro do povo como devoradores, tá? Estão comendo o dinheiro do povo como devoradores. Ladrões, eles estão sugando o dinheiro do órfão e da viúva. Eu vou falar mais uma vez, é necessário limpar os altares do Brasil. Caso contrário, Deus vai punir e ferir com morte. Por favor, preste atenção no que eu estou falando. É necessário limpar os altares do Brasil, pois Deus vai ferir com morte. E não vai ser um nem dois, não. Não vai ser um nem dois, não. Vai ser bem mais gente, tá? Tá cheio de ladrões nos altares do Brasil. E o povo está adorando isso. O povo está gostando dessas igrejas modernas, essas igrejas inclusivas, essas igrejas onde o evangelho não é pregado, essas igrejas onde o evangelho ele é escondido. Na verdade, o que tem acontecido? Isso de Deus agora direto para você, tá? Na verdade, o evangelho verdadeiro, genuíno, que salva, está sendo escondido. O evangelho verdadeiro está sendo escondido dos olhos do povo para que seu coração não se converta, para que seu coração não se arrependa, para que seu coração não se volte para Deus. Então, esse evangelho do reino está sendo escondido por detrás dos púlpitos desses camaradas aqui, ó, dos ladrões, tá? Esses camaradas aqui não querem que você saiba a verdade. Eles não querem que você saiba o evangelho verdadeiro, porque senão, primeiro, vocês vão querer arruinar com a vida deles, porque viram a vida deles só cresceu financeiramente, só progrediram, criaram seus negócios, mandaram seus filhos para estudar no exterior, e você na pindaíba de sempre, na mesma porcaria de vida financeira que você vive sempre, por falta do seu próprio entendimento. Se você prestasse atenção na palavra de Deus, estaria um pouquinho melhor, porque Jesus falou assim: examinar as escrituras, porque elas testificam de mim.
Aí não, você ficou com o que a sua congregação prega. Você não leu. Você está vendo aqui nesse vídeo, eu abri a palavra de Deus. Aqui, ó, a palavra de Deus. Folhear, abrir os textos e te mostrar. Como é que eu sei fazer isso? Eu sou mágico? Eu sou melhor que você? Eu gosto de julgar as pessoas? Eu me acho um semideus? Não, porcaria nenhuma. Eu trabalho para Ele, para o Deus verdadeiro. E eu me esforço para entender as coisas que Ele quer dizer. Por isso eu consigo ensinar. E Deus gostaria que você também estivesse nessa posição e não na porcaria da desculpa de vida que você leva. Entendeu agora? Vamos lá. Ladrões, nem os avarentos. Já viu aquela pessoa avarenta? Você vê que a pessoa tem condição, mas ela não abre a mão. Não abre a mão, não abençoa ninguém, não é capaz de ajudar ninguém. E quando vai ter que ajudar, o que ela faz? Pede oração. Irmão, vamos fazer uma oração pelo irmão fulano que ficou desempregado. Às vezes o miserável é capaz até de ajudar com uma pequena renda para que o irmão não passe tanta dificuldade. Mas, o que acontece? Ele é avarento. Ele quer enfiar tudo dentro do bolso dele. Ele prefere ficar com o barrigão condenado dele do que ajudar. Ele é avarento. Vai para o inferno junto com o ladrão, junto com o idólatra, com o efeminado, sodomia. E outra coisa, tá? O efeminado, aí eu não vou defender efeminado, mas eu vou dizer uma verdade aqui. Colocam hoje o gay como o pior dos pecados, né? O pior dos pecados. Não, ele é gay e merece a morte, a condenação e tal. Só que o gay, ele não é menos pior do que o idólatra. Ele não é menos pior do que o fornicador. O gay, ele não é menos pior do que o adúltero. Ele não é menos pior do que o sodomita. Ele não é menos pior do que esses vagabundos que estão com o microfone na mão. São ladrões. E eles estão, olha só que interessante, os ladrões julgam os gays. Mas os gays não são menos pior do que os ladrões, e nem os avarentos, e nem os maldizentes, nem bêbados, nem roubadores. Então, Deus está mostrando aqui uma igualdade na condenação. E aí, o povo crente, sem conhecimento, começou a setorizar. Não, esse pecado, ele é mais grave do que esse, que é menos grave do que esse, que é menos grave do que esse. E esse pecado aqui é um pecado santificado, porque são homens de Deus, né? Não, todos para o inferno, juntos. É isso que vai acontecer, tá? Ladrões e os avarentos, nem os bêbados. Então você que gosta de tomar aquele gelinho bacana, olha que legal aqui. Agora ferrou. Agora ferrou porque eu peguei uma galera gigante agora só para relaxar. E aí, eu vou buscar agora um conhecimento que eu tenho, que é... Você pesquisa aí depois para ver se eu não estou falando besteira para você, tá? Porque isso aqui eu estou me lembrando agora, nesse exato momento. Bêbados. Você sabia que a cerveja tem uma substância chamada lúpulo, né? O lúpulo, ele é quase um grão, assim, ele é uma planta, né? É o lúpulo que dá aquela sensação de amargo na cerveja, né? Lúpulo. Aí tem algumas, né, que são, aqui eles falam assim que é puro malte e lúpulo acentuado e tal. Vem disso aqui, tá? Lúpulo. Pesquisa o que é o lúpulo. O lúpulo, ele é da família, aí pasme você que não sabia dessa informação, tá? É uma informação que Deus me lembrou agora. Ele é da mesma família, como é que é o nome daqueles dos... Não é esteroide, não, é... Como é que é o nome? Não, canabidiol, não, canabidiol é maconha, é opioide, isso, lembrei, graças a Deus. Ópio, que vem da papoula, né? Então, o lúpulo, ele é da mesma família, tô falando de bêbados, tá? Aí você vai entender agora. Da mesma família dos opioides, do ópio, que é uma praga nos Estados Unidos. Quer saber também uma outra coisa que vem do ópio, que é um opioide?
a própria... Como é que é o nome daquela substância que é anestesia? Aliviadores intensas. Não é adrenalina. Adrenalina, ela acelera. Como é que é o nome? Puxa vida, eu vejo isso direto, né? Essa aplicação, porque na minha área de trabalho precisa disso. Opioide. Tinha até um senhor que era viciado nisso. Anestesia. Como é que é o nome? Anestesia. Lembra aí, me ajuda aí você. Aí quem ouve o vídeo aqui tá pensando que eu tô falando com alguém. Não, eu tô tentando lembrar, tô sozinho aqui. Quer dizer, na verdade eu não tô sozinho nunca, né? Ópio, lúpulo. Poxa, como é que é o nome, senhor, dessa substância? Trina, como é que é o nome? Esse senhor lá era viciado em uma substância altamente anestésica, que também é um opioide. Substância altamente anestésica. Como é que é o nome? Meu Deus, como é que se me foge essa palavra agora? Cerveja, lúpulo, opioide, ópio da papoula. Como é que é o nome dessa substância? Meu Deus do céu, me ajuda. Como é que eu não posso esquecer o nome dessa? Como é que é o nome? Até em guerras eles usam. Quando tem grandes ferimentos, tipo, tomou uma granada e pá, aplica aquilo, dá uma aliviada no cara na hora. Como é que é o nome? Meu Deus. É o nome. Bom, eu dei uma pausa aqui que pra você chamar a atenção do Samuel, que tá aprontando. E como toda criança de 7 anos, é normal, né? Mas é necessário você chamar a atenção do seu filho. Eu também quero desbancar também seus pais e mães banana que falam assim: ai, minha filha, eu nunca precisei encostar um dedo na minha filha. Idiotas, quando você envelhecer, eles vão te lançar no primeiro asilo que encontrar pela frente, tá bom? Bom, vamos lá. Estou tentando lembrar do nome dessa substância. Como é que é o nome da substância que é altamente anestésica, aliviadores intensas e agudas? Não estou lendo não, tá, gente? Eu voltei só a retomar o raciocínio aqui. Estou tentando fazer aqui uma linha de raciocínio. Eu falei da cerveja, do bêbado, do lúpulo, que é da mesma família, que eu até falei que era do canabidiol, da maconha. Não é. Como é que é o nome? É um opioide. Eu até vou investigar depois, ver se eu lembro. Acredito que a cannabis também é da mesma família. Mas aqui nós estamos falando de coisas injetáveis, né? Nossa, eu vou demorar esse tempo todo no vídeo aqui só para lembrar desse nome, senhor. Por favor, me ajuda. Como é que é o nome dessa substância? Insulina, não. Como é que é o nome? Aquele senhor lá era viciado nessa substância. Como é que é? Meu Deus. Isso tudo começou. Tu vê como é que bêbado causa problema? Tudo isso começou com bêbado. Olha isso. Olha que bêbado. Como é que é? Não tô conseguindo lembrar. Bêbado. Substância que causa anestesia. Ópio. Inclusive o ópio, ele anestesia quase até a alma toda da pessoa, né? E deve causar fortes alucinações também. O opioide. Como é que é o nome dessa substância agora? Que eu vou lembrar.
Puxa vida, ficar esse tempo todo só para lembrar o nome dessa substância. Ai, meu Deus. Talvez seja um plano de Deus isso também. Qual é o nome da substância que causa, que pode anestesiar grandes ferimentos e... Morfina. Tá vendo? Falei que era plano de Deus. Deus, ele faz a pessoa se chegar para perto dele de alguma forma. Morfina, vocês ouviram uma voz aí? Então, Deus, ele tem os planos dele. Tô aqui há meia hora quase tentando lembrar o nome dessa substância. A prova de que Deus é misericordioso, né? Morfina. Isso, tinha um paciente lá que ele veio até a óbito depois. Morfina. Tem pessoas que são viciadas em morfina por causa da sensação que ela causa no corpo e ela é um opioide. Então, preste atenção, hein? Onde eu fui, poxa, mas ai, pelo amor de Deus, 2 horas só para lembrar o nome desse negócio. Tu vê que é o projeto de Deus também, para trazer as pessoas que estão em volta para perto da sua palavra, né? O que acontece? Deus quer que o povo se converta, gente. Quer que o povo chegue para próximo dele. Vamos lá. Então eu comecei com bêbado. Bêbado, aí lembrei do lúpulo. E falei que eu ia explicar por quê, né? Ia dar informação para você do porquê que as pessoas gostam de cerveja. Porque aí você entende agora. Tem o lúpulo, né? O lúpulo é da mesma família do ópio, que é um opioide. E o opioide, ele é altamente viciante. E ele causa sensações no corpo, causa sensações de bem-estar. Tanto é que a cerveja ela é amarga no começo, mas depois você começa... Eu não bebo não, tá? E nem sei... Eu sei o gosto da cerveja porque uma vez eu já botei na boca e eu achei horrível, eu achei amargo. Assim como cigarro também. Não sei como as pessoas guardam essa porcaria, mas tudo bem. Então, coloca a cerveja na boca. É amargo, mas depois começa a dar aquele efeito, sabe, relaxante. Você começa a liberar o que está dentro do seu coração. Uns começam a falar verdades que não deveriam, outros pensam que são super-homem, outros começam a falar bobagem. Tem gente que fala bobagem mesmo se não beber. Imagina se bebesse, iria arruinar o planeta inteiro, iria ser uma catástrofe geral. Apocalipse chegaria mais cedo, mas ainda bem que não bebe. Deus não permite algumas pessoas beberem. Elas matariam as outras. E a gente vê também o resultado de tanta bebida hoje no mundo. Qual é o resultado disso? As pessoas estão matando umas às outras por causa da sensação e por causa do que causa no interior de cada uma delas. É uma droga altamente viciante. Um dos princípios ativos que tem dentro da cerveja, o lúpulo, que vem dos opioides, e os opioides são viciantes. Faz com que as pessoas sejam viciadas nisso e elas ficam bêbadas e elas bebem a cerveja e aí a cerveja causa alteração nos seus organismos. É isso? Entendeu agora por que as pessoas ficam bêbadas, que elas gostam de cervejinha? Ai, só para, sabe aquela... Depois você passa um dia de trabalho, eu não bebo, mas eu tô falando por inferência e por dedução, porque eu vejo o status de algumas pessoas só para relaxar. Por quê? Depois você senta ali, tomou sua cervejinha, começa a relaxar, depois de poucos minutos começa a sentir o efeito que aquela planta, aquele opioide, começa a fazer no corpo. Então você entendeu? Aí às vezes passa um camarada acompanhado, o que está sentado passa e olha para a mulher do outro. Só que não percebeu e o mesmo demônio que fez ele fazer aquilo levou o cara passando com a mulher bonita por ali e bingo, o cara era um policial. E aí, quantas notícias a gente não vê assim? Policial de folga mata homem que mexeu com a sua mulher. E aí? Opioide é uma coisa muito simples, né? Lúpulo, nossa, só para relaxar. Cuidado, tá? Deus me levou a perder um tempo aqui explicando para você entender o que é isso e quantas besteiras você também já não fez por conta dos efeitos dessa substância, tá? Então encerramos aqui a parte dos bêbados, tá? Bêbados vão para onde? Pro inferno, a não ser que se converta, tá bom? Bêbados vão pro inferno, a não ser que se convertam. Se não se converterem, vão para o inferno.
Simples. Nem os maldizentes. Ai, agora eu peguei uma classe tão bonita de gente. Eu vou até circular aqui em volta. Os maldizentes. Vamos lá explicar o que são os maldizentes? Você já viu gente tão vagabunda, tão ordinária, que mesmo dentro das igrejas ele gosta de falar mal dos outros? Parece que a língua corça vem lá das partes baixas. Vou ter que usar eu queria usar até uma palavra chula agora, mas eu não vou estragar o vídeo não. Vem lá das partes baixas a língua desses desgraçados, que eles falam mal dos outros assim, ó. Meu Deus do céu, de um jeito que você não imagina. E parece que sente alegria. São o quê? Os maldizentes. Vive falando mal dos outros. Vive com a língua coçando, a língua de Satanás coçando para falar mal da vida alheia, ao invés de cuidar das suas próprias vidas. Não só as de dentro da igreja, mas como também as de fora. As pessoas, se cuidassem de suas próprias vidas, nossa, teremos aí um mundo maravilhoso de pessoas bem-sucedidas. Mas não, são maldizentes, gostam de falar da vida dos outros. E aí, não percebe que isso é uma característica do mal, que o mal colocou isso dentro da vida deles, para que eles façam isso e também fiquem para trás, e também não possam entrar na cidade pelas portas, e também sejam dignos do fogo do inferno. São os maldizentes. Então você que gosta também de se juntar com gente, né? E Deus começa até a me lembrar algumas pessoas agora com quem eu convivo, né? Pessoas que vivem para fazer fofoca da vida dos outros. Interessante, né, que as pessoas deixaram isso se tornar tão normal que às vezes elas chegam perto de você e falam assim, às vezes está conversando um assunto normal, qual que é a fofoca? Quer dizer, para elas se tornou uma coisa normal, legal, é cult agora na sociedade. Você ser um fofoqueiro, ser um maldizente, ser alguém que tem uma língua, né, maior do que uma carreta bitrem, para falar mal dos outros. Então os maldizentes vão para o inferno. E outra coisa, se afaste, não fique junto, não dê os seus ouvidos, não empreste os seus ouvidos para pessoas assim. São maldizentes, estão contaminando você. Lembra do que está escrito? As más conversações corrompem os bons costumes. Não pare para ouvir pessoas assim. Coisas que não prestam vão contaminar você, mais dia ou menos dia. Bom, nem os roubadores, já expliquei aqui, né? Os ladrões aqui entraram dentro desse roubadores, né? Aí eu vou até abrir um parênteses aqui, roubadores. Quero falar sobre irmãos e irmãs. Por quê? Eu não vou falar do mundo. Porque, como cristão, eu tenho que procurar corrigir a igreja. O mundo jaz do maligno, tá? Então, se a igreja está em erro, ela tem que ser corrigida para que ela consiga entrar nos portões da graça. Então, os roubadores, tá bom? Vou entrar em dois assuntos aqui, rapidinho, para terminar o vídeo que já está muito longo. Irmãos que têm seus comércios e vendem e compram produtos na maquininha de débito e crédito. Aí o produto é um valor e eles vão, e por causa de ser na maquininha, aumentam R$1, R$2, R$3, até R$5 por causa de ser na maquininha. Ninguém tem culpa disso, você é um roubador se você faz isso, tá bom? A sua maquininha é problema seu, não do cliente. Outra coisa, outro aspecto que eu queria entrar agora é nas balanças enganadoras. Tem irmãos e tem irmãs, tá, que têm seus comércios e pesam o produto, e na pesagem, ouça o que Deus ainda está te dando a oportunidade de se consertar. Na pesagem cobram a mais, eles arredondam o valor para mais, nunca para menos, arredondam o valor para mais, são roubadores. E o que vai acontecer com toda essa classe de gente que eu falei aqui? Herdarão o reino de Deus? Não, aqueles, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, voltamos aqui rapidinho. Nem, aqui ó, injustiça, dano, né? Aqui ó, nem os injustos, nem os idólatras, nem os fornicadores, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Olha aqui os bêbados aqui. A galerinha aqui. Nem os maldizentes. Opa, a galerinha da língua grande. E nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Espero que tenha sido clara a explicação.
E sempre lembrando, se não explicam isso desse jeito, na congregação onde você vai, está tudo errado. Cuidado com o falso evangelho sendo pregado, tá bom? Deus abençoe. Se achar que isso teve alguma relevância, compartilhe com alguém. Pode ser que você ajude o evangelho do reino a ser espalhado. Imagine o poder e a alegria que você vai ter de ajudar ao próprio Deus a espalhar o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.